Glória a Deus. Não se põe vinho novo em odres velhos, tem que renovar, tem que renovar. Vem beber vinho novo, ele te chama, venha como estás, venha como estás. Aimee, seja bem-vinda. Renilda, seja bem-vinda, minha querida. Vai cumprir tua palavra, se tão somente crer. Mary, seja bem-vinda, minha norinha linda. Adivinha quem é o meu DJ hoje, Mary? Tem que renovar, tem que... Vem cá, pra Mary te ver. Ele te chama. Tava cantando essa música essa semana. Glória a Deus. Glória a Deus. Patrícia, seja bem-vinda. Vai cumprir tua palavra, se tão somente crer. Gente, as crianças fazem até o tanto, é a coisa mais linda. Moldado pelas mãos do oleiro. Eu cantei com as crianças essa canção. Podia ter aumentado a voz delas, né? Como um vaso moldado pelas mãos do oleiro, quero ser cheio do teu óleo e exalar o teu cheiro. O Evangelho anunciar, boas novas declarar. De tuas águas eu vou me encher e transbordar. Ludmila, seja bem-vinda, minha querida. Vamos orar, vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Pode baixar só um pouquinho. Vamos colocar as nossas... Não, só baixar, não precisa virar. Colocar as nossas vidas diante do Senhor, amém? Oh, papai querido, nós colocamos nossas vidas diante de Ti. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Nós queremos sim ser como esse vaso, moldadas pelas mãos do oleiro. Oh, Senhor, nós queremos ser cheias do Teu óleo, dia após dia, Senhor. Nós queremos exalar o Teu cheiro, ó Senhor Jesus. Queremos exalar o Teu cheiro, Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor, em nome de Jesus, se conosco nessa noite, para a honra e glória do Teu nome. És o nosso convidado principal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, Lide, seja bem-vinda. Nós vamos hoje, então, Deusinha também, beijo, seja bem-vinda. Nós vamos hoje aqui, então, em Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. E hoje eu tenho mais um presente para vocês aqui, tá? Tem mais uma mulher de Deus que hoje vai estar conosco. E eu sei que já é bênção. Em nome de Jesus, amém? Lucas capítulo 2 diz assim. Gente, eu vou contar uma história pra vocês. Meu esposo perdeu o óculos dele e agora ele tá usando o meu, gente. Olha que gracinha. Então, meu óculos, ainda bem que ele dá uma molejada aqui assim, né? Porque imagina, ele tá usando o meu pra cima e pra baixo. Aí agora à noite eu falei, devolve meu óculos, queridinho. Seu bonito, devolve meu óculos. Tá vendo? Guarda compartilhada das coisas aqui em casa. Amém? Então diz assim, Lucas capítulo 2. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi.
a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se dele os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo. Só um minutinho, gente. Água. Não, parece que não. Não. Então vamos lá. Verso 20. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Obrigada, filho. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma,
para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Cumprindo todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus dias o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que ouviam, muitos se admiravam das suas inteligências e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Glória a Deus. Olha, nós lemos 52 versículos. Nesse capítulo, 52 versículos. E nesse capítulo nós vemos aqui muitas palavras-chave. Nós vemos aqui que a mãe, por várias vezes, que a mãe dele, Maria, guardava no coração tudo que era dito sobre ele, e guardava também no coração tudo o que ele falava. Então, esta é uma palavra-chave: guardar no coração a palavra de Deus e tudo que Deus diz a nosso respeito. Uma outra palavra-chave que tem aqui é louvor. As pessoas louvavam a ele. As pessoas davam louvores, atribuíram louvores a ele. Por vários versículos aqui, nós vemos a palavra louvor. Louvor tem uma tribo que se chama tribo de Judá. E Judá significa louvor. Essa tribo de Judá, significa tribo de louvor, que dava louvor a Deus, louvor ao Senhor, tá? Então nós vemos aqui também essa palavra-chave, que é louvor. Nós vemos aqui uma outra palavra que diz assim: anualmente iam seus pais para Jerusalém, ou seja, todos os anos. Isso quer dizer que era uma tradição deles, uma tradição eles irem para Jerusalém. Todos os anos eles iam, então era tradição deles. E eu quero perguntar para você nessa noite: qual é a sua tradição? Você tem alguma tradição? Algo que você faz todos os anos, algo que você... não só, por exemplo, festa de Natal é todos os anos, né? Virada
do ano, todos os anos. Mas tem alguma coisa além disso que é uma tradição para você? Me conta aqui, se vocês... Ó, Léo, manda um abraço para nós, Missão de Aricobé, Bahia. Um beijo, meus amores, um beijo para vocês da Bahia, um abraço apertado no coração de vocês, meus amores. Um beijo, tá? Jesus abençoe muito vocês, tá? Então, uma outra palavra-chave aqui, revelar ali o Espírito Santo. Aqui nesse mesmo capítulo, nós vemos muitas manifestações e revelações do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele se manifestou várias vezes aqui. E também fala de anjos. Aqui fala de anjos, e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E depois fala de uma milícia de anjos, e subitamente apareceu com um anjo. Primeiro era um, e depois, assim do nada, apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial. Nós demos um estudo, eu dei um estudo sobre anjos, né, no nosso grupo de mulheres amadas se aperfeiçoando. Então, os anjos, eles são seres celestiais que eles trabalham a nosso favor. E aqui apareceu um anjo e depois apareceu uma milícia de anjos louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas maiores alturas e a paz na terra entre os homens. Então, isso quer dizer que em qualquer momento que nós estivermos, nós devemos dar glória a Deus. Todas as vezes, seja em qual for momento que você estiver passando, quando você olhar para o céu, diga glória a Deus nas maiores alturas. Seja qual for a luta que você estiver passando, diga glória a Deus nas maiores alturas. Se são dias de alegria, glória a Deus nas maiores alturas. Amém? Glória a Deus. Então agora, eu quero chamar aqui uma pessoa muito especial, tá? Que vai hoje somar conosco. É mais um presente que eu tô trazendo aqui para nós. Vai somar conosco e vai trazer uma palavra de bênção, tá? Eu não vou contar quem é, eu vou chamar aqui, tá? Peraí, só um minutinho aqui. Deixa eu chamar meu universitário aqui, gente, peraí. Universitário? João, deixa eu ver aqui, como é que faz aqui para chamar. Vem cá, João. Esse universitário, gente, eu combino as coisas com ele e ele fica demorando. Meu Deus. Deixa eu mostrar meu universitário aqui. Não, mas eu preciso mostrar. Misericórdia. Misericórdia, assim, de uau, de babá. Como que chama aqui, meu amor? Chamar aqui a nossa participante especial. Peraí, quem que é? Peraí, que aperta aqui. Já foi, eu apertei. Nossa convidada, eu já fiz uma chamada. Glória a Deus! Boa noite! Que linda! Peraí. Paz, minha querida. Paz do Senhor Jesus! Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Paz a todas as irmãs, irmãos que estão nessa live. Abençoada. Amém, amém. Tá muito linda, hein? Obrigada. Meu marido falou tudo isso para uma live, eu falei, ué, mas eu tô simplesinha. Ué, como assim? Quer que eu, como assim, né? É que eu vou toda escanteada. Glória a Deus, amém? Amém. Presbítera Patrícia, mulher de Deus. Amém. Seja bem-vinda, fique à vontade.
Fique muito à vontade, viu? Relaxa os ombros, faz uma Nervosa. ginástica. Tá nervosa? Não precisa ficar nervosa, estamos entre família Amém. aqui. Amém? Fica à vontade. Amém. Hoje nós estamos falando sobre o capítulo 2, né, de Lucas, e esse capítulo é realmente um divisor de águas, né, na humanidade, porque é o capítulo que mostra o nascimento de Jesus. Então, assim, é o capítulo que realmente vem trazer o nosso Salvador ao mundo, né? Eu separei alguns pontos para a gente estar comentando nessa live. A primeira coisa que eu quero falar é que Deus trabalha com o que é necessário. Ali, quando Jesus foi nascer, eu acredito que, como nós, mães, durante a gestação, nós preparamos, né, o leite do nosso filho, preparamos um berço, as roupas, nos acomodamos, preparamos o cantinho dele. Eu acredito que Maria também já tinha preparado tudo isso na sua casa, né? Mas Lucas relata ali que houve o quê? Houve um censo, né? E eles precisaram viajar. E o que aconteceu? Maria foi com seu esposo ali. E o que ficou para trás? Tudo aquilo que ela tinha preparado, né? E ela foi com Jesus ali no seu ventre, e aconteceu que, estando ali naquela cidade, em Belém, ela entrou em trabalho de parto. E o neném veio a nascer ali. E o que tinha ali? Tinha uma hospedaria. Mas, naquela hospedaria, não tinha vaga. Por quê? Porque Deus agiu. Porque Deus queria que fosse somente o que era necessário. O que era necessário naquele momento para Jesus? Que ele viesse de uma forma humilde e simples, para que todos o aceitassem. Imagina se Jesus tivesse nascido em um berço feito pelo seu pai, marceneiro, em uma estrebaria. Hoje haveria muitos comentários, haveria muitas indagações que seriam levantadas. E Deus falou o quê? Levou Maria para longe, levou Maria para um lugar que não havia condição para ela ter aquele filho, e ali ele trouxe somente o necessário. O que era o necessário naquele momento para Jesus? Era uma manjedoura. Era o que tinha ali, uma manjedoura. Então, assim, às vezes nós queremos muita coisa que não é necessária. Às vezes nós queremos coisas que Deus não quer. Então, assim, Maria e José tinham preparado tudo para Jesus, ainda mais sabendo que ele era o filho da promessa, que ele era o enviado de Deus. Então, eles prepararam tudo do melhor. Mas o que Deus tinha preparado para o filho dele? O que era necessário. O que era necessário para a humanidade saber que tinha nascido ali o Salvador. Quem foram as primeiras pessoas a visitar Jesus ali? Pastores de ovelha. Não foi seus avós, não foi a família, não foi, assim, um rei, foi pastores de ovelhas, que os anjos foram avisar. Então, assim, isso serve de grande lição para a gente entender que nem sempre tudo que nós queremos é o que Deus quer. E nem sempre tudo que nós colocamos diante de Deus é necessário. Então, Deus vai te dar o necessário para aquela situação, para aquele momento. Então, às vezes, a gente passa por situações e a gente se coloca e fala assim, mas por que eu estou passando por isso? Mas eu precisava era assim, eu queria era assim, eu tinha programado era assim. Mas isso não era necessário. Não era necessário para a sua felicidade, não era necessário para você ter o êxito final do seu propósito, né? Eu coloquei aqui, às vezes temos coisas que não são necessárias, mas Deus, com o seu poder e soberania, nos conduz àquilo que é necessário. E depois a gente entende que o que nós queríamos realmente não fez diferença, né? Que nós passamos por tudo aquilo sem ter tudo que nós pensávamos que seria indispensável e não foi necessário. E continuando aqui, Jesus foi levado ali ao templo para ser consagrado, né, pelos seus pais. E
como nós fazemos hoje as consagrações dos nossos filhos, e muitas pessoas até já me perguntaram várias vezes se isso tinha fundamento bíblico. Por que que a gente consagrava os filhos da igreja, apresentava? Por quê? Mas criança não tem nem pecado. E eu falava sempre, é bíblico. Mas às vezes a gente não lembra na hora a referência, não lembra a hora onde está escrito. Está escrito em Lucas 2. Então Jesus foi levado ali ao templo pelos seus pais com 40 dias, por volta de 40 dias, para ser consagrado, apresentado ao Senhor. E naquele tempo tinha ali um homem de Deus, Simeão. Simeão estava ali há muitos anos esperando uma promessa que o Espírito Santo de Deus havia feito a ele. O que seria essa promessa que o próprio Espírito Santo fez? Que ele não morreria antes de ver o Messias, o Filho de Deus. E quando assim, Deus tem um propósito em tudo, ele testifica. E nós sentimos, né? Quando nós estamos assim, ligados com o Senhor, nós sentimos essa testificação. Eu já vi a senhora falando várias vezes que sente, e às vezes foi fazer alguma coisa e sentiu, eu já senti várias vezes, assim. Então, quando os pais de Jesus chegou ali com aquela criança, eles não falou o nome dele, eles não falou nada. Quando ele chegou, Simeão foi guiado pelo Espírito Santo e tomou aquela criança no colo e falou: eis o Messias. Então, assim, na hora Deus testificou no coração dele. Houve uma sintonia, houve ali uma conexão. E ele falou o quê? O senhor já pode me levar. Eu já posso descansar, porque os meus olhos viram o Cristo. Então, assim, tudo isso que aconteceu ali foi um propósito do Senhor, né? Deus trouxe tudo isso revelado aos profetas muitos anos antes. Então, assim, quando chegou o Novo Testamento, que Cristo veio, foi a testificação de tudo o que tudo que Deus revelou no Velho Testamento. Então, por isso que muitas igrejas fazem só um evangelho, ou no Novo ou no Velho. Não, um complementa o outro. Tudo que está no Novo tem uma complementação do Velho. E o Velho é uma continuação que está lá no Novo Testamento. E eu quero me basear mais nesse capítulo 2, numa história que às vezes passa despercebida diante da grandeza que foi o nascimento de Jesus nesse capítulo 2. E é uma história, assim, que a gente às vezes não dá muita importância. Ali no templo, além de Simeão, tinha um outro personagem, Ana. Ana? Quem era Ana? Você vê que aqui na Bíblia, a parte que fala de Ana são 3 versículos. Quem é Ana? Quem foi Ana? Irmãs, irmãos, Ana, ela era filha de Fanuel. Ela era da tribo de Assi, e ela tinha 84 anos. Ela era uma viúva. Agora, a Bíblia fala que ela era uma profetisa. Mas, assim, nós não temos informação de se seu marido era profeta ou não. Então, assim, às vezes, ou pode ser por ela mesma ter se dedicado, né, à obra do Senhor, a louvar e a dar testemunho com a sua vida, e ela levou esse título de profetisa. Ana era uma mulher muito usada por Deus, e ela estava como Simeão, esperando o Messias. A palavra de Deus fala que Ana vivia, Ana trabalhava no templo. Ana estava, o que fala no versículo 37, e que era viúva de 84 anos, esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e oração. Mas, irmãos, naquele tempo, antes de eu falar isso, nós podemos tirar 3 lições com essa história de Ana, com 3 versículos. Nós podemos aprender
3 lições com a vida dela. Ana, ela era uma viúva. Naquele tempo, as judias se casavam muito cedo. Elas se casavam por volta ali de 14 anos. E a Bíblia fala que ela viveu 7 anos com seu marido. Então, vamos supor ali que ela casou com seus 14. Porque para as mulheres, o casamento era algo, assim, muito especial. Era algo, assim, esperado. Desde quando elas saíam daquela infância, elas já eram preparadas para casar, já se procuravam um esposo. Então, assim, com 14 anos, 15 anos, as mocinhas já casavam. Já eram dadas em casamento. E ela viveu 7 anos com seu marido. Então, vamos supor que ela casou com seus 14. E ele morreu após 7 anos de casamento. Ela ficou viúva com 21 anos. Nova. Irmãos, aqui não fala que ela casou. Ela era uma viúva de 84 anos. Ela seguiu viúva. Ela não tinha filhos. Ela seguiu, após os seus 21 anos, viúva. E naquele tempo, uma viúva sofria muito, porque ela era abandonada pela família, ela era explorada por muitos aproveitadores. Então, assim, Ana tinha todas as características para ser uma pessoa revoltada, para ser uma pessoa que não queria nada com nada, que queria chutar o balde e, né, viver rancorosa, ter ali nos nossos dias de hoje uma depressão, diante de tudo que ela viveu. Diante de tudo que ela viveu, ela tinha todos as predisposições para ter uma depressão, para viver trancada dentro de sua casa, ainda mais naquela época que as viúvas eram, assim, discriminadas, né? Apesar do histórico de Ana, ela não se deixou abater. Ela não abaixou sua cabeça, ela não entregou os pontos. E o principal, ela não abandonou o Senhor. É verdade. Às vezes acontece coisas na nossa vida que a gente acha que devemos abandonar o Senhor. Devemos chutar o pau da barraca, porque eu sou ser humano, porque eu sou carne e eu não tenho força. Essa mulher, ela tinha uma razão para ter essa força. Ela tinha esperança de que viria o Messias. A mesma esperança que Simão tinha, ela tinha essa mesma esperança. Então, o que nós aprendemos? A primeira lição que nós aprendemos com Ana, ter esperança. E ela sabia que, apesar dos dissabores que a vida tinha lhe proporcionado, ela tinha uma esperança, uma fé de que o Messias nasceria. O Messias não ia vir grande. Ela sabia que ia nascer. E tanto é que quando ela estava ali nos seus afazeres, no templo, porque o que diz o versículo 37? De que ela não deixava o templo. Ela estava ali sempre. Então, quando ela estava ali nos seus afazeres, no templo do Senhor, ela viu Simão com aquela criança. E o que aconteceu? Deus testificou na vida dela. Esse é o Messias. Uau, glória a Deus. Então, assim, uma pergunta que eu tenho para nós, né? Para nós hoje. Como você tem lidado com os dissabores da vida? Com as circunstâncias adversas que aparecem na vida? Elas têm feito você parar? Você desistir? Chutar o balde? Que você tem agido? Como tem sido sua atitude diante das adversidades? Ana pegou uma adversidade e transformou em força. Então, Ana transformou a adversidade em esperança. Esperança de que ela podia ser uma viúva, ela podia ter ficado abandonada, mas Cristo viria. A esperança de uma vida eterna. A esperança de algo além do que nós
estamos vivendo aqui. Essa é a nossa esperança. Então, se você tem vivido cabisbaixo, querendo chutar o pau da barraca, como diz os ditados populares, você tem desistido, você tem parado, estacionado, nessa noite eu tenho algo a te dizer. Tem esperança. Não devemos parar, não devemos nos estacionar. Assim como naquele tempo, Ana não se deixou abater com as circunstâncias e a esperança e a fé de que em Cristo o Messias viria, a manteve firme. E nós temos a esperança de que agora Cristo não vai nascer, Cristo vai voltar para nos buscar. Então, quando ela estava ali esperando o nascimento, ela teve esperança. E hoje a nossa esperança é da volta de Jesus, da volta do Senhor para nos levar. Muitas vezes as pessoas falam assim, está demorando, ai, mas, nossa, desde o tempo da minha avó que eu escuto falar que Jesus vai voltar. No tempo de Noé, muitas pessoas criticavam Noé. Quantos anos Noé fez a arca? Vai ter um dilúvio. E foi avisando. Vai ter chuva sobre a terra, vai ter um dilúvio. Esse homem é louco, esse homem... Nós somos chamados de loucos. Nós temos o nome hoje de loucos, de fanáticos, de doidos, porque nós pregamos que Cristo vai voltar. Nós acreditamos num Deus, num Cristo, que não tem uma forma física, mas ele vai voltar. Não sabemos a hora e nem o dia. Então, aqui nesse capítulo, vemos que ele nasceu e ele prometeu que voltaria. Essa deve ser a nossa esperança da volta de Cristo. Devemos ter isso impregnado na nossa mente. Não podemos esquecer. Então, quando você pensar em parar, lembre-se de que Cristo vai voltar. E se eu estiver parado? Cristo vai voltar. E se eu tiver desistido? Ah, mas acho que eu vou dar uma saidinha e... No ano que vem, lá pro meio do ano, eu volto. Nossa visão. Jesus tem voltado para muitas pessoas. Não sabemos o momento, não sabemos o lugar, não sabemos quando, mas Jesus vai voltar. Ele pode voltar para mim, pode voltar para você e pode voltar para todos no arrebatamento, né? A segunda lição que nós podemos tirar com a vida de Ana, aprender a servir. O que Ana fazia? Aí, nesses 3 versículos, fala que Ana, ela não ficou parada esperando o Messias nascer. Ana, aqui, é bem detalhado, Lucas, ele é bem detalhista na sua narrativa aqui no versículo 37, que Ana não deixava o templo, mas adorava dia e noite em jejum e oração. Então, assim, servir. Temos que aprender a servir. Servir na casa de Deus, servir na obra de Deus. O que Ana fazia? Servia na obra. Ela dedicou toda a sua vida, desde os 21 anos, servir na obra. Ele estava todo o tempo, a Bíblia não fala assim, que ela estava assim, ela ia um pouquinho no templo, ela limpava as cadeiras. O que ela fazia? Ela estava todo o tempo no templo, em jejum e oração. E aqui fala que ela é profetisa. O que ela fazia? Ela profetizava. Então, assim, nós temos que saber servir. Mas não é servir de qualquer maneira. É servir com toda a nossa potencialidade. O que é isso? Com todo o nosso potencial. Com tudo que nós temos de melhor. Nós temos que servir na casa de Deus, servir na obra de Deus com inteligência. Às vezes, precisamos de algo na igreja,
tem muitos irmãos que sabem fazer. E às vezes nós temos que ir lá fora, buscar alguém para fazer. Porque muitas pessoas acham que não tem nenhuma obrigação. Não tem por que eu fazer. Eu sou inteligente, eu sei fazer. Mas por quê? Não estou ganhando nada. Por que eu vou fazer? É isso que mais a gente ouve. Estou ganhando, eu não ganho nada. Então, eu não vou fazer não. Eu sei, mas eu não vou fazer não. Temos que servir na obra do Senhor com a nossa energia, com a nossa experiência, com a nossa devoção. Quando às vezes acontece um acampamento, um encontro, a gente se desgasta, né? Nós estamos dando a nossa energia. Eu vejo o jeito que fica os líderes de jovens, de adolescentes, quando termina o acampamento, eles estão esgotados. Mas eles estão dando a energia, o melhor, o potencial deles para fazer a vontade de Deus, a obra de Deus. Então, assim, nós não podemos servir de qualquer maneira. Ah, sobrou meia hora. Vocês querem que eu vou aí ajudar? Sobrou meia hora. O que você estava fazendo nas outras horas? Era algo necessário, que nós falamos lá no início? Era algo que era necessário? Era indispensável? Poderia ter esperado? Poderia ter ficado para depois, para você fazer a vontade de Deus naquela hora? E nós venhamos refletir nisso, né? Ana serviu a Deus com todo o seu tempo. Se fosse nos dias de hoje, ia falar que Ana era o quê? Fanática, crentinha, Exatamente. igrejinha, igrejenta, e esse vai arrumando tanto termo que a gente nem sabe mais. Na minha época, eu usava muito fanática, na época que eu era mais jovem, assim, usava muito fanática. E eu me lembro que eu era adolescente, eu me converti ali com 11 anos, mas eu estava naquela sede do primeiro amor, assim, naquela loucura. Eu li a Bíblia o tempo inteiro. E minha mãe falava assim, ficou fanática essa menina, ficou doida agora, só fica com essa Bíblia. E eu era novinha e ganhei uma Bíblia grande, então a Bíblia era bem grandona, assim, desse tamanho tradicional hoje, grande. E eu ficava com essa Bíblia para cima e para baixo, e lia o tempo inteiro, ela ficou fanática. Vai ficar igual aquele povo que anda nos ônibus, pregando agora, vai ficar... Eu ficava só, mãe, mas você tem que ver o canto que é maravilhoso, e aquela ânsia do primeiro amor. E eu levava no nome de fanática, como Ana devia ter levado naquela época, né? Porque ela ficava o tempo inteiro no templo. Você imagina hoje em dia, vamos pôr na nossa realidade. Uma pessoa vira para o pastor Wes, pastor Elisante, e falou assim, você não pode me dar a chave da igreja? Pra quê, irmã? Eu quero ficar lá no templo. Fazendo o quê? Ficar lá. Eu vou orar, depois que eu orar, eu vou limpar. Depois que eu limpar, eu vou fazer um louvor. E que hora que você traz a chave? Não, eu vou ficar lá. Até que hora? Não, eu vou dormir lá. Fazer vigília. Aí a pastora deve olhar assim, falar, meu Deus, Wesley, agora? Nossa, chave para essa irmã, não sei o que está acontecendo. Eu acho que muita gente devia ter falado isso para aquela mulher ali. Afinal, Ana estava ali em todos os cultos. Ana não faltava culto. Não faltava. Ana participava de todas as programações do templo. Ana estava todo o tempo no templo. E quem tem sido a nossa participação nas programações da igreja? Os cultos regulares da nossa igreja. As células. Ah, hoje eu não vou, não. Eu fui quarta na célula, ai, nossa, tô cansada. Valeu a semana inteira. Eu não vou, não, tô cansada. Eu posso louvar aqui de casa. Não, vou assistir o culto online. Nossa, porque Deus sabe.
Deus sabe, tanto que eu tô cansada. E não vou, porque Deus me conhece, Deus sabe das minhas necessidades, Deus sabe dos meus limites, eu não vou, não. E é indispensável que nós venhamos congregar. Devemos cultuar a Deus na congregação. O que a Bíblia fala sobre isso? Em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O que é isso, Patrícia? Eu não sei nem que palavra que é essa, admoestações. O que é admoestações? O significado dessa palavra é conselho, um aviso dado a alguém que fez alguma coisa errada, para que essa pessoa não cometa novamente o mesmo erro. Então, o próprio versículo de Hebreus te avisa, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Então, assim, até na Bíblia, nós vemos que já foi revelado que alguns não congregariam. Mas, essa admoestação é feita para quê? Olha o significado dessa palavra. Para que essas pessoas não cometam novamente o mesmo erro. Então, se eu, você, se nós, às vezes, cometemos esse erro, ai, Patrícia, mas não dá para mim ir sempre. Ai, pastora Elisângela, a senhora sabe, né? Que não dá para mim ir sempre. Irmãos, irmãs, estou falando que às vezes nós deixamos de congregar por coisas insignificantes. Nós deixamos de estar numa célula, porque eu já vou todo domingo. Eu não vou me desgastar para ir na quarta também. Então, se eu vou no domingo, é só no domingo. Eu não vou congregar em nenhuma, eu não vou fazer parte de célula. Mas eu já fui na célula, eu já fui no culto. Agora, nessa programação aí que tá tendo, extra, não vou não. Esse negócio de mulheres aí na sexta-feira, não vou não. Sabe por quê? Eu já fui, e a célula já voltou, e eu já fui, e aí eu discuto, tá uma correria, não vou não. Pastora que me perdoa. Mas, todos os dias, nós pedimos a Deus. Todos os dias. Às vezes você não dobra seu joelho todos os dias, mas você ora todos os dias. Pede a Deus proteção para sua família, pede proteção para sua casa, pede para Deus abençoar seu trabalho, suas vendas. E o que nós damos para Ele? Nós damos para Ele todos os dias, nosso tempo? Nós damos para Ele todos os dias o nosso trabalho? A Deusinha colocou aqui, Ana, o significado do nome é graça. Era uma mulher cheia da graça. O próprio nome dela já diz. Então, assim, é a segunda lição que nós podemos tirar com a vida de Ana. O primeiro era o que? Ter esperança. E o segundo, servir. Saber servir. Irmãos, congregar faz parte do processo de espera da volta de Cristo. Congregar faz parte do processo. Eu estou esperando Jesus voltar. Ah, mas Deus sabe que aqui de casa também eu posso cultuar. Eu vou assistir o culto do mesmo jeito, vou participar da ceia. Mas é bíblico que nós vamos congregar. Eu estou passando mal. Você está indo para o hospital. A igreja é seu hospital. Mano, esses dias eu fui para a igreja com tanta dor de cabeça. Eu estava quase cega de dor de cabeça. Tinha tomado 2 remédios aqui em casa. O Reginaldo estava trabalhando. E o Daniel queria ir. E a Aimee me pediu carona, mas o Pedro que estava sem carro.
Eu falei, nossa, e agora? Eu posso falar que eu não vou, né? Eu tomei 2 remédios, tomei banho. Falei, vamos. E chegava lá, e eu batia palma, eu tinha dentro da minha cabeça. Eu falava, Senhor do céu. E eu fiquei do Já lado, aconteceu. do Guilherme, e ele falava assim, oi, Paty, vai sentar a boca. Eu falei, nossa, minha cabeça tá latejando tanto, que cada palma dessa parece que vai estourar, meus mil. E foi indo no louvor. E o pastor falava assim, vamos de novo. E eu falava, Senhor de Jesus, vamos de novo. E aquele instrumento ia dentro da minha cabeça, eu falava, Senhor, não vou dar conta. Irmãs e irmãos, isso foi. Primeira música, segunda. Irmãos, acho que nesse dia cantou umas 5 músicas. E foi música. E eu peguei, quando foi em uma determinada música, que era para você virar para o seu irmão e falar as coisas, e no seu... Teve uma música que era para você caminhar para os lados, e eu falava assim, nossa, com essa dor de cabeça que eu tô, não vou marchar, não. E o Guilherme, não, Paty, para, que eu tô morrendo de rir. E eu, nossa, imagina, eu já tô cantando, se eu marchar, vai piorar. Aí eu dava uma caminhadinha assim pro lado e a cabeça, não, na última música eu não tava sentindo nada. O Guilherme virou para mim e falou assim, sua cabeça. Eu falei, sarou. Ele falou, sarou? Eu falei, sarou. Ele falou assim, foi o louvor. Eu falei, foi. Sarou. Irmãs, durante o louvor. Então, a Vanessa colocou que eu também fui muitas vezes dirigindo e chorando de tanta dor nas costas, mas eu ia assim mesmo. Jesus é o médico dos médicos. Aleluia. Então, nós estamos indo para o melhor lugar para receber a nossa cura. Já fui para a célula várias vezes passando mal. Quando saía de lá, procurava o mal, cadê? Procurava a dor, procurava o enjoo, procurava tudo. Não tinha mais nada. Por quê? Porque congregar faz parte do processo de espera da volta de Cristo. Amém? Aleluia. A última coisa que eu tenho a destacar da vida de Ana é que ela compartilhava. O que ela era? A Bíblia fala que ela era uma profetisa. Então, ali no versículo 36, a Bíblia fala que havia uma profetisa chamada Ana. Então, ela era acostumada a proclamar a palavra de Deus. Por muitos anos, Ana profetizou com base no que estava escrito nas Escrituras sobre a vinda do Messias. Então, assim, naquele dia que Ana viu ali nos braços de Simeão, aquela criança, foi... Como será que foi a reação de Ana ali, né? Tantos anos servindo a Deus e falando para todas as pessoas que ao templo de que viria o Messias nasceria para a remissão de Jerusalém, para a redenção de Jerusalém. E ela continuou servindo no templo, ela continuou com a sua esperança, e ela continuou falando, ela continuou compartilhando, que é a nossa atualidade, ela compartilhava a palavra de Deus. Amém. Então, ela compartilhava que o Messias nasceria. Então, quando ela viu ali o Messias nos braços de Simeão, ela viu que a vida toda dela tinha tido, né, um propósito. O propósito tinha chegado. Então, assim, imagina a felicidade de Ana naquele momento, quando ela viu Cristo ali. Ela, acho que não fala na Bíblia, mas eu acredito que ela teve a mesma reação de Simeão. Senhor, eu já posso descansar, porque meus olhos viram o Cristo. Então, assim, eu acredito que até os últimos dias de Ana, ela continuou proclamando que o Cristo tinha nascido. E o que nós temos que proclamar hoje? O que nós temos que levar? Quem conhece a Cristo tem que levar o quê? Tem que espalhar o quê? As boas novas. Nós conhecemos
a sua música, né, pastor? Nós conhecemos Cristo, nós conhecemos o seu poder, nós conhecemos a sua palavra, nós não podemos ficar para nós temos que espalhar, nós Verdade. temos que compartilhar. Então, enquanto nós aguardamos o retorno de Cristo, a volta de Jesus, nós temos que compartilhar que Jesus voltará. Compartilhar as boas novas, né? Então, isso é bíblico, é uma coisa que a Bíblia nos garante. Nós não sabemos o tempo, como eu falei, nós não sabemos a hora, mas ele voltará. E nós temos que levar essa mensagem. Então, assim, a vida de Ana, 3 versículos, que fala muito pouquinho de Ana, nós podemos tirar 3 lições para a nossa vida. Não só de mulher, nossa vida cristã, de homem e mulher, jovens, de Deus. Nós temos que ter esperança de que Cristo virá. Nós temos que ter fé. Nós não podemos nos esconder, nós não podemos desistir, nós não podemos olhar para trás, nós não podemos enterrar os nossos sonhos, os nossos projetos, nós temos que ter esperança. A nossa esperança está em Cristo. Nós temos que servir. Nossa esperança. Gente, uma mulher de 84 anos, como Ana tinha, com certeza tinha limitações. Nossa, eu pensei nisso agora. Tinha limitações. Ela era uma idosa, mas ela servia diariamente no templo. Ela servia todo o tempo no templo. Com jejum, com oração. Então, não vamos colocar limites para servir o Senhor. Não vamos colocar limites para estar na igreja. Não vamos colocar limites para fazer a obra de Deus. Não vamos colocar empecilhos para fazer a vontade de Deus. Como a Renilda disse ontem, nós temos que pôr a mão no arado. E às vezes nós colocamos a mão no arado e tiramos. E olhamos para trás e soltamos o arado. A Bíblia fala que a seara é grande, os ceifeiros são poucos. E esses dias numa live a pastora falou assim, que os ceifeiros têm diminuído mais ainda, porque as pessoas têm soltado o arado. Irmãos, a vida de Ana é uma lição para nós. É verdade. Essa mulher serviu, mesmo com as limitações, doenças da idade. Naquele tempo, o idoso também tinha doença. Tinha problemas. A idade, por si só, já trazem várias doenças e limitações. E nada fez parar. Nada fez desistir. Nada fez deixar de servir. Você acha que ali, o sacerdote não falava para ela, para que você vem? Deus sabe. Você já fez muito, há tantos anos que você trabalhou aqui. Mas ela tinha uma esperança. Que o Messias viria. E onde que ela queria estar quando o Messias chegasse? Servindo. Glória a Deus. Servindo no templo. Glória a Deus. Servindo no templo. Se Jesus voltar e você não estiver, onde você vai estar? Em que lugar? Amém? E a terceira coisa é compartilhar. Falar da palavra de Deus. Nós temos hoje várias maneiras de falar, várias maneiras de compartilhar a palavra de Deus, várias maneiras de levar as boas novas. Você não precisa, às vezes, de pregar, você não precisa, às vezes, de fazer uma live, você não precisa de pregar no altar. Você tem várias maneiras hoje de levar a palavra de Deus. Você pode mandar uma mensagem de WhatsApp, você pode fazer uma visita, você pode visitar um hospital, fazer uma oração para uma pessoa que está doente, fazer uma campanha à distância para uma pessoa que está em outro estado, você pode orar com ela. Tem várias
maneiras de você levar as boas novas. Você pode abençoar missões, você pode abençoar ações sociais, como a nossa igreja tem. Você tem várias maneiras de compartilhar as boas novas. Evangelizar, ter uma vida de testemunho. Então, nós temos várias maneiras de hoje levar as boas novas, compartilhar a palavra de Deus. Então, não temos empecilho para fazer a vontade de Deus, né? Amém? Amém. Amém. Já acabou? Meu Deus do céu, olha, não tem nem o que completar aqui, que foi uma palavra completa. Uma palavra, como disse seu esposo aí, ó, uma palavra direta do trono de Deus para nós, né? Que nós possamos ter Ana como nosso exemplo, né? Verdade. Que nós possamos ter ela como nosso exemplo, com essas três coisas aí. Esperança, qual foi a esperança? Ter esperança. Esperança, servir E compartilhar as boas novas. Gente, que uau! Que uau! Como você falou, apenas apenas três versículos com essa riqueza toda para nós, né? Verdade, né? E Ana, você vê, igual você falou, ela ficou viúva, mas ela não condicionou, né? Ela não colocou uma condição ali para servir a Deus, pelo contrário, ela falou, agora que eu não tenho mesmo, assim, eu só tenho eu e Deus mesmo, então eu vou servir ao Senhor de todo o meu coração. Sim. Né? Então, gente, como falou comigo, como ministrou meu coração essa palavra, porque nós temos essa tendência, né? Então, escureceu, vai chover, não vou para a igreja. Ah, o sol tá quente, tá calor, não vou para a igreja. Eu fui para uma festa, tô cansada, não vou para a igreja. Eu fui para uma comunhão, eu fui para uma reunião, não vou para a igreja. Nós colocamos obstáculos, né? Nós temos essa tendência de colocar obstáculos para estar na casa de Deus. Gente, olha, quem está entrando agora, eu aconselho vocês a ver essa live aí desde o início, porque que palavra rica. Deus te abençoe muito, presbítera Patrícia, você e sua casa. Amém. Que o Senhor continue te abençoando, sabe? Que o Senhor Amém. Continue te usando com essa fluidez, né? Eu não sei nem se existe essa palavra, mas se não existe, agora vai existir essa fluidez, né? Acho que você entendeu o que eu quis dizer, né? Então, que o Senhor te abençoe ricamente. Que tremendo. Amém. Amém. Amém, pastora. Muito obrigada. Muito obrigada Amém. pelo banquete que você trouxe para nós. Muito obrigada. Amém? Amém. Gente, Amém. olha, compartilha essa live aí com no mínimo 7 pessoas. Vamos compartilhar, gente. Curte, por favor, sabe? Eu tô pedindo para vocês, curtam. Tá, curte, compartilha, comenta, porque assim o Instagram não é para mim ficar famosa e nem a Patrícia ficar famosa, não, gente. Não. É porque o Instagram. Não. Não, né? Porque o Instagram vai entender que é coisa boa, que é conteúdo bom, entendeu? Quanto mais compartilhamentos, curtidas, comentários, o Instagram entende que é coisa boa, sabe? Gente, vocês viram a luta que eu tive nos primeiros dias para fazer essas lives, toda hora caindo, e não compartilhar, e gente, mas que luta, mas eu falei, eu não vou desistir, em nome de Jesus. Então, porque o Instagram vai entendendo que é conteúdo bom. Amém? Vamos orar. Amém. Coloque as suas mãos aqui, junto com as minhas, junto com a minha. Coloque a sua mão. Vamos louvar ao Senhor. Senhor, que essa palavra tenha
ministrado Nós te no nosso louvamos, coração, Deus, uma Senhor, espada de dois te gumes, agradecer, Deus, por essa que palavra essa palavra preciosa. tenha entrado no Nós nosso passamos na tua coração, presença. Deus, Hoje nós te firme bendizemos, te como louvamos, está, Senhor. Senhor. Porque o Que Senhor, essa Deus, tem palavra tenha preparado entrado no coisas nosso grandes para as nossas coração, vidas, que nós Senhor, vamos que tudo que crescer nos em conhecimento, impede, graça, Senhor conhecimento. Jesus, de abrir Nós os nossos vamos olhos, crescer, Deus, de em ter a nome nossa de Jesus, mentalidade diante, para Deus, de tudo aquilo que servir, vamos para derramar estar em na nós. tua casa. Pai, que nós vamos Nós aprender repreendemos com a vida agora de no nome Ana, de Senhor. Que Jesus. nós vamos Tudo que aprender, ó Pai, impedir, crescer, Deus, impedir, Senhor. Senhor. Deus, Pai, que com nós mais venhamos, Senhor, Deus, ter totalidade. esperança Senhor, na tudo tua que vida, nos na tua impedir volta. de estar na tua Que nós casa. venhamos servir ao Senhor, Deus, de todo o nosso coração, com Agora, excelência, Senhor, vai dando o retirar nosso melhor. Que todos nós os venhamos, Jesus querido, levar o teu os evangelho, obstáculos compartilhar as colocados boas pelo novas, inimigo, Senhor. e os Pai, em nome obstáculos de colocados Jesus, por nós nós te mesmos, bendizemos, Senhor. Senhor. Obstáculos colocados Senhor por nós Jesus. mesmos, sejam Em quebrados. nome do Senhor, Senhor, que Espírito nada Santo, venha nos Senhor. impedir, Em Senhor, nome de de anunciar Jesus. o Evangelho. Senhor Jesus, que nós Ser aplicado continuemos nessa a ter vida. Que nós vamos esperança. crescer Senhor, diante que do nós Senhor. possamos Em nome do compartilhar Senhor, nós te sem bendizemos, reservas, Senhor. Crendo, compartilhar, Senhor, Deus, Senhor, por que nós Deus. possamos ser profetas, profetisas do Em Senhor. nome de Jesus. Em Senhor, nome de onde Jesus. estiver, Senhor Jesus, nessa live, aqueles que verão Em pós-live, nome do Senhor, Senhor. aonde a minha voz e aonde a voz da Patrícia estiver chegando agora, que chegue também o refrigério, que chegue também o poder do Senhor, que onde essa live chegar, esse Deus seja derramado, para a honra do teu nome, que a nossa casa, Senhor, seja invadida por milícias, Pai. Que a nossa família seja, Senhor Jesus, abraçada por milícias celestiais. Anjos, ó Deus, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. E a vontade de orar aqui até mais tarde. Glória a Deus. Vou praticar aqui até mais tarde. Amém? Amém. Deus te abençoe, Patrícia. Amém, pastor. Patrícia, um beijo no seu coração. Amém, pastor. Muito obrigada pelo convite. Espero que a palavra tenha sido abençoada para algumas pessoas. Amém? Claro que foi, com certeza foi. E continuará, porque mais convites virão. Como diz, te prepara, minha irmã. Ô, Senhor. Amém. Bora, 2024, gente, ó. Bora caminhar. Bora, Amém? bora prosseguir. Então, beijo no coração de todos vocês. Olha, Deus abençoe, gente. Amém. Até amanhã. Em nome de Jesus.